Olá, como vocês estão? Me conta um pouquinho, tudo bem por aí? Boa noite. Vamos falar dessa técnica, né, gente? Extremamente poderosa. E aí, tudo bem? Como passaram da última live da criança interior? Gente, me conta, que live que eu tive tantos retornos, tantas pessoas mobilizadas com tudo que nós vivenciamos nessa live sobre a criança interior. Como que vocês passaram da live? Bem? Tudo certo? Tão bem? Refletindo? Como vocês estão? Hoje nós vamos falar dessa técnica extremamente poderosa, que é o Sleep Talk, que é uma técnica que nos ancora em muitas questões. Quem perdeu a live sobre a criança interior, me manda um direct. Tem até algumas pessoas que eu preciso responder, porque ela tá salva tanto no Facebook quanto no YouTube, e é uma live, gente, que não dá para perder. É uma live que mexe muito mesmo, porque é um assunto da criança interior que me trouxe para esse assunto hoje. O que é o assunto da criança interior? É quando a gente se permite tirar as nossas máscaras, que a gente permite realmente lidar com todas as nossas dores, com tudo aquilo que já não serve mais para mim, que me incomoda, e a gente vai olhar isso com muita verdade, com muito amor, né, com muita gentileza para tudo isso. Então, o que acontece? Quando a gente abre espaços para tratar da criança interior, a gente se reconecta também, existe um retorno à nossa essência. E quando a gente faz esse movimento, a gente permite curar essa criança, né? A gente permite amparar, maternar, curar essa criança interior, no sentido de dar a ela, no sentido de oferecer a ela um alento, né? Porque através desse alento da criança interior, gente, nós temos possibilidades de trabalhar tudo aquilo que incomoda na gente na idade adulta, né? O que nos incomoda no sentido da nossa autocrítica, dos nossos julgamentos, o que impede da gente ser realmente espontâneo. Então, quando a gente trabalha a cura dessa criança interior, na verdade, a gente atua muito no momento presente, de que forma que isso ainda faz sentido pra gente, né? As nossas crenças, os nossos padrões absorvidos lá atrás, de que forma que eles nos prendem, né? E nos impedem de viver uma vida plena como adulto. Então, eu trouxe esse assunto na segunda-feira passada, né? O assunto da criança interior. E tantas pessoas, muitas, gente, foi acho que uma das lives que eu mais tive um retorno depois da live, né? Porque na participação todos participam muito, mas um retorno no sentido das pessoas se mobilizarem, de quererem entender mais sobre isso, de querer acessar mais, de querer trabalhar mais toda essa verdade. E como algumas pessoas ficaram muito mexidas, o meu objetivo hoje é trazer essa técnica do Sleep Talk, que é uma técnica que nos ancora, que nos ajuda em muitas questões de relacionamento com os nossos filhos. Então, por isso que eu quero oferecer para vocês, né, dar a vocês essa ferramenta simples, mas extremamente potente para a gente trabalhar as coisas que já aconteceram. Que eu recebi muitas mães angustiadas, assim, Marcela, já xinguei, já bati, já coloquei de castigo, já gritei. E aí, né? E o que eu faço para me curar, né, gente? Porque quando a gente chega nesse ponto, na verdade, a gente precisa de curar a gente mesmo. Então, o que eu faço para me curar e, consequentemente, curar, né, os meus filhos também de toda essa relação? Então, essa técnica de hoje, nós vamos ver todas as indicações que essa técnica tem. Então, vamos lá, gente. Vocês já ouviram falar sobre Sleep Talk ou comunicação durante o sono REM da criança? Quem aí já ouviu? Muitas pessoas já utilizam essa técnica, mas não sabem muito a forma, né, de fazer. Então, o meu objetivo aqui hoje é explicar para vocês. Eu quero falar o que é essa técnica, quais são as indicações para essa técnica, como utilizá-la
e quem tem o direito realmente de fazer essa técnica. Então, eu vou fazer o passo a passo com vocês, combinado? Podemos começar? Vamos lá? Eu também acredito demais, gente. Eu falo, no final, eu vou contar pra vocês 2 histórias de experiências muito potentes, muito poderosas que eu tive com a técnica do Sleep Talk, que eram situações que vinham incomodando muito tempo o nosso ambiente familiar e que o Sleep Talk nos ajudou muito, tá? Então, vamos lá, gente. O que é o Sleep Talk? O Sleep Talk é uma ferramenta de comunicação, uma ferramenta de diálogo, principalmente e especialmente entre mães e filhos. Quem tem direito de praticar o Sleep Talk? Somente os pais ou os responsáveis emocionais pela criança. Então, gente, se você não é pai, se você não é responsável emocional pela criança, você não tem direito de praticar essa técnica com a criança, porque é uma técnica extremamente poderosa que precisa ser aplicada por pais responsáveis, por pais conscientes, por pais participativos, né, na vida da criança, na infância da criança, nas fases de desenvolvimento da criança, tá? Então entendam isso. É uma técnica de diálogo que pode ser feita desde quando a criança tá na barriga da mãe até na adolescência. A gente estipula que essa técnica ela pode ser feita até aproximadamente os 12, 13 anos. Por quê? Porque a partir da adolescência, o inconsciente ele já cria outras barreiras, né, de proteção, então é mais difícil acessar o inconsciente do adolescente. Então, a partir daí, né, por volta dos 12, 13 anos, a gente já tem a possibilidade de conversar, né, com o nosso filho de uma forma no estado alerta dele. Então, essa técnica é uma técnica que a gente utiliza desde a barriga, tá? Desde quando a criança tá na barriga da mãe, depois do nascimento, e ela é especialmente potente até os 7 anos, mas ela pode ser estendida até os 12 anos, tá? Aproximadamente. Pode começar da barriga que vocês vão ver que potência que ela é. Que técnica é essa, gente? É uma técnica que a gente conversa com a criança durante o sono REM da criança. O que caracteriza o sono REM? REM. O que caracteriza o sono REM? Uma frequência diferente, né, que faz com que a criança entre no estado de sono profundo. Eu vou colocar aqui para vocês uma foto. Isso. Essa foto que eu trouxe para vocês é para mostrar os diferentes estados do sono da criança. Então, tem aí 4 estados diferentes durante o sono e durante uma noite inteira, filhos de 9 anos e meio, tá? Aproveite para fazer essa técnica com ele, porque ainda dá tempo, tá? Durante todo o ciclo do sono, a gente passa por essas diferentes fases do sono. A fase do sono REM é a fase, gente, que eu até arrepio quando eu falo. Porque muitas pesquisas falam que é a fase que a gente consegue acessar o inconsciente da criança. Mas como eu trabalho, né, numa linha ainda mais profunda da essência, eu acredito que é a fase que a gente conversa com a alma da criança. Então, entende a responsabilidade da pessoa que vai fazer essa prática? Entenderam por que somente os pais têm direito e estão autorizados? E não é qualquer pai e mãe, gente, são os pais que realmente são responsáveis e que são conscientes nesse processo de desenvolvimento da criança. Então, vamos lá. Só queria mostrar para vocês o que é esse sono REM. Marcela, como que eu identifico que a criança está no sono REM para eu poder fazer essa técnica? Quando, gente, quando eu comecei a ter acesso a essa técnica, né, já tem
6 anos, né? A Lavínia tinha 2 anos, por volta dos 2 anos, que é a história que eu vou contar pra vocês. Eu não conseguia muito bem identificar, né? O primeiro acesso que eu tive era assim, a conversar durante o sono da criança. Mas depois, quando a gente começa a observar, tem aproximadamente 5 ciclos do REM durante o sono da criança. Na fase REM, geralmente, os olhos da criança, eles mexem, eles vão de um lado para o outro, que é o que significa REM. O que significa REM? O movimento rápido dos olhos. Então, geralmente, essa fase, ela é percebida por volta de 30 a 40 minutos depois que a criança adormece. Então, ela passa pela primeira fase, né, que é a fase que ela tá ali entre o alerta, né, e o sono, o pré-REM, né, que é o quê? Que é a fase, o que é esse pré-REM? É a fase do despertar ainda, é a fase da meditação, que você ainda tá consciente, você ainda tá ligado, né, no momento, para só depois chegar na fase REM, que é a fase do sono profundo. Então, nessa fase do sono profundo, geralmente, você vai começar a conversar com a criança, ela não vai mexer, ela não vai perceber a sua presença, porque ela está em sono profundo, tá? Então, geralmente, de 30 a 40 minutos depois que a criança adormece, já é possível a gente começar a perceber se ela entrou no sono REM, ok? Se vocês tiverem dúvida, vocês me falam, tá? Então, a gente identifica essa fase, né? A gente identifica que a criança, ela está realmente no sono REM. E aí, né, que eu acho mais maravilhoso, que a gente fala direto para a alma dessa criança, direto para sua essência, direto para aquilo que realmente constitui a criança. Então, é muito maravilhoso isso, né? Quais são as indicações, gente? Por quais motivos, em quais situações, por que a gente faz? Como a gente faz desde a época da gravidez, então começa desde as indicações de gravidez que não foi planejada, gravidez que veio por alguma turbulência, gravidez que a mãe às vezes não aceita muito bem a criança, que não foi planejada, amamentação que não é possível, né? Que a mãe não consegue amamentar ou que tem alguma resistência no ato de amamentar. Ups, voltou aqui, né? Então, gente, porque eu acho que tá dando baixa qualidade aqui da minha internet. Vamos lá, vocês estão me ouvindo, né? Lindo acessar a alma, gente, e é verdadeiro, porque eu vou contar uma história real para vocês. Os meus pacientes trazem muito isso, porque eu indico muito essa técnica para algumas indicações que eu tenho no consultório e dá muito certo. Inclusive, uma paciente me retornou quando eu mandei, né, o e-mail falando sobre essa técnica, essa live de hoje. A paciente me mandou falando o seguinte: se for aquela técnica que você me ensinou, ela é realmente muito potente. Por quê? Porque o resultado dessa técnica é um resultado muito rápido, né? Então, ela é realmente potente porque a gente vai direto, né, na raiz, na essência. Então, a gente consegue desde superar eventos traumáticos, né? Ou eventos vividos, gente, com uma sobrecarga emocional muito grande. Então, vai desde as indicações da gravidez, depois que a criança nasce, as dificuldades de amamentação, as dificuldades de sono, as dificuldades de largar chupeta, de chupar dedo, ou outras indicações que trouxeram muita angústia para algumas mães, que foi daquilo assim: nossa, por quantas vezes, Marcela, depois que eu tive acesso, né, à live da criança interior, eu percebi o quanto eu fui dura nas palavras, o quanto eu coloquei estereótipos nos meus filhos, porque a gente faz isso, gente. A gente faz assim: essa menina que não come, essa menina que só faz hora, esse menino que é um bobo, que menino chato, que menino insuportável. Para lidar com comportamentos ansiosos, né, que a Geisa tá falando, para lidar com comportamentos angustiantes dos filhos, para falas duras que nós já tivemos para os filhos. Por quê, gente? Porque, como eu sempre falo com vocês, quando a gente fala alguma coisa com os nossos filhos, de alguma forma, o que nós estamos falando? A gente está atribuindo a eles uma certa expectativa. Se eu falo o tempo inteiro pro meu filho que ele é ruim para comer,
o meu filho não vai ser bom para comer, ele não vai experimentar coisas novas, ele não vai comer de uma forma saudável, ele não vai ter uma relação saudável com o alimento. Então, aquilo que a gente fala, que a gente verbaliza, de alguma forma as crianças atendem isso como uma expectativa e elas reproduzem isso para atender às nossas expectativas. A Vivi falando, né, que o filho teve terror noturno com 1 ano e usou a técnica e foi ótimo. Uso desde então com os meus 2 filhos. Porque ela é realmente muito potente, né, Vivi? A gente inclusive conversou sobre isso. Então, falas duras que nós já tivemos com os nossos filhos. Desmistificar esses estigmas, esses estereótipos, né, que a Cris tá falando, nossa, fiz muito isso, essa menina não come. Então, toda vez que a gente projetar todas essas dificuldades nos nossos filhos, não adianta querer que os nossos filhos tenham um comportamento diferente, que eles vão atender a essa expectativa. Então, o Sleep Talk é indicado para essas situações. Uma situação muito importante, gente, reprogramação de crenças. O que é isso? Em algumas fases da vida, principalmente na primeira infância, principalmente, aqui ó, tipo ficar chamando a criança de chata, principalmente na primeira infância, porque é isso que eu vou falar agora, olha só. Na primeira infância é o momento que a criança ela tá absorvendo e tá construindo as suas próprias crenças. Então, à medida que a gente vai colocando tudo isso na criança através da nossa verbalização, com os sentimentos envolvidos na nossa verbalização, a criança, ela tá absorvendo essas crenças de que ela é chata, de que ela não é capaz, de que ela não dá conta de comer, não dá conta de fazer nada certo, não dá conta de ser autônoma. Então, a criança, ela vai incorporando essas crenças. O Sleep Talk, ele é extremamente indicado para reprogramação de crenças. O que é isso? Tudo isso que a gente depositou nas crianças e que eu vi tantas mães angustiadas, né, e sentindo mesmo tudo isso, por terem em algum momento depositado essas expectativas nos filhos, é hora da gente mostrar para as crianças que elas podem se libertar disso para serem crianças na essência. E aí eu vou falar para vocês como que a gente faz isso. Mas é extremamente indicado para reprogramação de crenças, extremamente indicado, é libertador principalmente para os pais, é exatamente por isso da necessidade dos pais, porque uma vez, né, eu vou falar ali que a gente usa as 4 formas principais de fazer, a gente vê que a gente se liberta, e ao libertar, gente, a Camila pode falar até aqui com a gente, que a Camila trabalha com constelação familiar, Camila Rodarte. Ao nos libertar, o que a gente faz? A gente liberta a nossa geração inteira. Uma vez que a gente se cura, a gente abre espaços para que os nossos filhos se curem também, ok? Então, essa reprogramação de crenças e muito utilizada também, gente, para orientações. O que é orientações? Por exemplo, a criança vai entrar na escola, então para o processo de adaptação escolar, a criança vai para o processo de separação dos pais, a criança, você vai iniciar o processo de desfraude, iniciar o processo de tirar chupeta, de desconstruir algum hábito da criança, como chupar dedo. Então, para essas orientações, o Sleep Talk também é totalmente indicado, ok? Então, como vocês veem, o que seria, né, que eu nem seria a palavra ideal, mas para vocês entenderem, o que seria uma contraindicação do Sleep Talk? Não ser o pai e a mãe responsável, consciente, que faz esse processo, né? A única contraindicação seria essa. Ou não falar a verdade, não estar preparado para falar a verdade. O Sleep Talk não serve para algo que foi verdadeiro, que aconteceu, para a gente falar para a criança que não aconteceu, que não era nada daquilo. Não, tá, gente? A gente integra, por mais que seja uma situação de dor, por mais que seja algum evento traumático, a gente fala a verdade sobre o evento e integra esse evento na história da criança de uma outra forma, né? Buscando as potencialidades, que é como eu vou explicar para vocês.
Sim, falar que a criança é tranquila. Graziela, eu falei aqui que é indicado até na adolescência. O que que eu sempre faço? Mesmo para os meus clientes adolescentes, eu indico que os pais façam o Sleep Talk com os adolescentes. Mas indico também uma outra abordagem, porque com o adolescente é muito importante a gente já conversar no estado alerta do adolescente com muita honestidade. Então o adolescente ele já é capaz de ter essa troca com a gente com muita verdade, né? Ancorado na verdade, ancorado na nossa tomada de consciência. Então é possível complementar isso com uma conversa direta com o adolescente, ok? Então vamos lá, se eu coloquei todas as indicações, né, gente? Superar eventos traumáticos, eventos vividos com muita sobrecarga emocional, comportamentos angustiantes das crianças, comportamentos ansiosos, padrões de repetição, né, que a gente percebeu que as crianças incorporaram e estão repetindo algo que a gente quer libertar as crianças disso, falas duras que nós já tivemos com os nossos filhos, desmistificar estigmas, estereótipos, que é isso que a gente falou, você é chato, você não come, você é agitado, nossa, que menino agitado que não para quieto, né? Então, reprogramar essas falas, reprogramação de crenças, orientações em relação à retirada de chupeta, à retirada de algum hábito que a criança tenha, né? Chupar dedo, por exemplo, em relação à separação dos pais, adaptação escolar, tudo isso é indicado. Então, autonomia, né, de trabalhar esses medos e de mostrar que a criança ela é capaz. Então, todos esses processos são indicados, né, na realização do Sleep Talk. E aí, como fazer o Sleep Talk, né, gente? Como que é verdadeiramente a prática do Sleep Talk? Primeiro de tudo, como somos nós, pais responsáveis, né, pais conscientes desse processo, como somos nós que vamos fazer? Primeiro de tudo, gente, nós temos que estar preparados emocionalmente para falar a verdade para os nossos filhos. O que que é isso? Não adianta a gente falar algo que a gente não está sentindo. A criança consegue perceber essa incoerência daquilo que a gente fala com aquilo que a gente está sentindo. Eu já falei isso várias vezes para vocês. Como a criança, ela recebe tudo aquilo que a gente está refletindo, né? Tudo aquilo que a gente está falando, a criança está recebendo. A criança, ela é capaz, gente, de perceber quando não há um alinhamento, quando não há uma sintonia sobre aquilo que está sendo dito e aquilo que está sendo experimentado e aquilo que está sendo vivenciado, né, através das nossas emoções. Então, primeiro de tudo, a gente tem que estar congruente a nossa fala, a nossa verbalização com aquilo que a gente está sentindo, ok? Sim, ajuda a parar de chupar dedo porque é um hábito que a gente quer desfazer, né? Então, entra nas indicações sim. Então, primeiro de tudo, gente, a primeira forma é estarmos alinhados, né, com essa verdade, né? A verdade na verbalização e na nossa emoção, né? Que a nossa emoção acompanhe, porque a criança ela é capaz de captar isso, né? E aí, ela vai fazer o processamento e a compreensão de tudo isso, tá? Então, vamos falar. Ah, Patrícia, né? Igualmente, eu que sou sua fã, essa psicóloga mara que a gente tem aqui. Então, vamos lá, né? Então, primeiro de tudo, essa verdade. Como falar com a criança? Como, gente, o processo do sono REM, nós vamos acessar esse inconsciente, essa alma da criança, a gente fala de uma maneira real, madura. A gente não precisa falar como se a gente estivesse falando para uma criança. A gente pode falar como se a gente estivesse conversando, como nós estamos aqui agora, como se a gente estivesse conversando com um adulto. Por quê? O inconsciente, a alma, não tem idade. Gente, olha que maravilhoso que é isso, né? Então, a gente conversa como a gente tá falando aqui agora. Oi, filha, mamãe tá aqui. A mamãe quer ter uma conversa com você nesse momento. Uma conversa que tem potencial de nos libertar de muitas coisas. Então, nós vamos falar dessa forma, com toda amorosidade, né? Com os 4 pilares que eu vou falar aqui pra vocês, que a gente precisa respeitar para fazer o Sleep Talk, tá? Mas então a gente pode falar de uma forma madura e de uma forma real com a criança, tá? Entendendo que é muito importante a gente sempre trazer
concretude na nossa fala e não abstração. Porque é importante a gente colocar, entende que a nossa comunicação, gente, ela é cheia de metáforas, ela é cheia de questões abstratas que para cada um pode ser interpretada de uma determinada forma. Então, a gente não fala por metáforas, a gente fala de uma maneira concreta, tá? Com a criança. A situação, o evento vivido e todas as formas que nós temos de ressignificar isso, tá? Então, a forma de abordar é através de uma verdade nossa, quando a gente está preparado para esse momento, falando de uma forma real, né, de uma forma madura, porque esse inconsciente, essa alma não tem idade, e a gente fala de uma maneira concreta. E o mais importante nesse processo, a gente foca naquilo que a gente quer obter, a gente foca nas potencialidades, a gente foca naquilo que é positivo. A gente não utiliza de negações, a gente utiliza de afirmações. Em vez da gente falar, por exemplo, ai filho, a mamãe não quer mais que você chupe dedo. O que nós vamos falar? Filho, você é capaz de parar de chupar o dedo. Você consegue atingir tal coisa que você quer. Em vez de falar assim, filha, agora nós vamos trabalhar para você não ficar mais com medo de dormir sozinho. Tá? Como está sendo dado o exemplo aqui. Filha, agora nós vamos conversar porque você é uma criança tão corajosa que pode, inclusive, superar os seus medos. Você pode fazer a tentativa de dormir sozinho. A noite é nossa amiga. A noite é uma forma da gente revitalizar de um dia cansativo, para nos dar energia, para nos dar disposição, para nos dar alegria para o dia seguinte. E a mamãe está aqui com você. A mamãe está aqui no quarto ao lado. Então, entende? A gente sempre foca no positivo. A gente sempre foca no processo que a gente quer conquistar com os nossos filhos, ok? Então, para qualquer tipo de indicação que a gente tiver aqui, focar no positivo. E o mais importante, gente, de tudo isso, lembra quando eu falei com vocês que muitas coisas nós vamos trabalhar orientações, que é o que eu tô falando aqui agora, né? Orientação para dormir sozinha, orientação para experimentar. E entende que o comer, gente, na verdade, eu falo comer, não é só o comer, né? É a experimentação. O que é o comer? É a experimentação da vida, das situações, dos eventos. Então, vocês podem trazer isso, falei assim. E muitas vezes, quando esse comer ainda está associado com várias informações que a gente trouxe já para criança, que você é ruim para comer, a gente fala, que é o que eu estava falando que é mais importante, a gente foca, gente, em fazer o quê? Em fechar a situação para a criança e mostrar que nós já estamos resolvendo isso. Porque muita coisa daquilo que é expectativa nossa que a gente deposita para a criança, o que a gente faz? A gente toma isso de volta, uma vez que a gente se torna consciente disso. A gente toma isso de volta para deixar a criança voltar a ser criança na sua essência. E aí, com quem que a gente está falando? Com a essência, com a alma, com o seu inconsciente, tá? Eu vou, inclusive, falar de um processo, né, meu, com as minhas filhas, disso, assim, do quanto, principalmente com a minha primeira filha, né, especialmente com ela, porque com a Mila já foi diferente, mas especialmente com a minha primeira filha, gente, eu tinha muitas expectativas, e eu vou dar esse exemplo aí da comida, né, tinha muitas expectativas sobre o comer, porque, na verdade, eu entendi que não era só o comer, era a expectativa do filho perfeito, que atende todas as demandas, que supre todas as expectativas do pai, né? De comer na hora certa, de fazer tudo corretamente, de fazer tudo que os pais esperam, de comer a quantidade que os pais esperam. Então, eu entendi, né, durante um tempo, que o que, gente? Que o comer, a dificuldade de comer da Lavínia não era uma dificuldade dela, era uma expectativa minha como mãe de querer que ela fosse perfeita em tudo, de querer que ela dormisse a noite inteira, que ela comesse nas horas certas, as quantidades e isso e aquilo. Então, quando eu percebi isso,
né? E durante muito tempo falei também, nossa, você é ruim para comer, nossa, que menina que não come. Pra vocês terem uma ideia, Lavina até por volta dos seus 2 anos e pouco, 3 anos, ela sempre comeu de tudo, ela sempre comeu bem. E aí, quando passou por aquele processo, né, a fase mesmo que a criança, ela começa a ficar seletiva por algumas coisas. Por quê, gente? Que é a fase de individuação da criança, né? Que ela começa a fazer o quê? Ela começa a mostrar que ela tem uma opinião diferente da nossa. Então é um processo que ela vai falar não para algumas coisas, que ela vai selecionar algumas coisas, que ela não vai atender algumas expectativas nossas, né? Que é a fase mesmo do desenvolvimento. E aí eu tive essa conversa com ela, né? E foi uma conversa, inclusive, muito emocionante para mim. Por quê? Porque eu precisei me libertar de que a Lavínia não seria a filha perfeita. Porque eu também não sou a mãe perfeita. Eu sou uma mãe suficiente. Eu sou uma mãe boa. Uma mãe que está em constante processo de melhoria, assim como ela também pode ser. Então eu falei, filha, eu entendi quando você não queria comer, eu entendi que isso era da mamãe. Era uma expectativa que a mamãe colocou em você, né? Era uma expectativa que eu queria que você suprisse. Então, filha, a mamãe já está cuidando disso. Obrigada por me mostrar tudo isso. Obrigada por sempre mostrar aquilo que eu preciso aprender. E agora a mamãe já tomou consciência, porque você me ajudou a tomar consciência disso. Então, eu já estou trabalhando no meu processo terapêutico, eu já estou trabalhando isso. Pode voltar a ser você, na sua essência, pode voltar a ser você, essa criança que adora experimentar coisas novas, que é essa criança que enfrenta os desafios, essa criança que sempre gostou de manipular os alimentos, de experimentar, né? Então, a gente pode desconstruir algo que era meu e que refletia nela. E aí, gente, né? A gente vai fazendo isso. Por quanto tempo que a gente precisa fazer isso, gente? Pelo tempo que a gente precisar para reorganizar tudo isso, para desconstruir algo e poder construir algo novo. É de arrepiar, né? É muito lindo mesmo. Então, aqui, eu arrepiei. Vocês vão falar, eu vou começar a chorar aqui. É muito emocionante. Tem mais outros casos que eu quero trazer. Eu tô arrepiada até agora. Então, pelo tempo que a gente precisar para ir colocando para fora todas essas nossas expectativas. E aí pode ser que a criança já dê um retorno muito rápido, porque costuma ser rápido. Até um dia, eu choro também toda vez, gente, todas as vezes. Nos stories do Instagram que eu falei sobre o Sleep Talk, eu fiquei emocionada. Todas as vezes. Até que um dia a Lavina virou e falou assim: "Ô mãe, será que você podia fazer macarrão?" E macarrão era uma coisa que ela parou de gostar. E aí, gente, ela pegou o macarrão e ela fez isso aqui com o macarrão, ó. E comeu o macarrão, né? E eu arrepio quando eu penso nisso. Por quê? Paralelo a esse processo com ela, né, no Sleep Talk, o que eu fui falando com ela? O que eu fui fazendo com ela? Continuar a oferecer as coisas. Eu falava assim, filha, hoje tem arroz, feijão, batata doce, tal coisa, macarrão. Aí a Mila já virava e falava assim, mãe, você sabe que a Lavina não gosta de macarrão? E aí eu falei assim, não, filha, ela esqueceu, ela gosta de macarrão, só que por um tempo ela não quer e tá tudo bem. E eu continuei sempre a oferecer tudo, mesmo aqueles alimentos que ela falava que não gostava, eu continuava a oferecer. Hoje ela tá muito mais aberta pro processo de experimentação. Então, entende, gente? Vai resolver minha vida. Não, mas abre espaços para que a criança se abra para sua essência, né? A Lavina, ela come muito. O João Henrique sempre me falava assim, Marcela, que preocupação é essa? Ela come como uma criança da idade dela suficiente. Ela é seletiva para algumas coisas, mas as coisas que ela come de forma suficiente. E a Mila, gente, é um processo assim, totalmente, né, livre. Ui, voltou. Totalmente livre.
Tá parando, né, gente? Então, é um processo muito bonito e muito libertador pra gente. Então, nós podemos fazer isso, né, baseado nessa verdade e baseado nessa apropriação que a gente toma de várias expectativas que são nossas, libertando a criança para voltar, né, a ser criança na essência. E aí, gente, 4 pontos principais pra gente falar sobre o Sleep Talk, que a gente precisa trabalhar antes de chegar efetivamente, né, nesse processo. Verdade, entrega, cuidado e amor. Se a gente não tiver preparada para colocar esses 4 ingredientes nessa comunicação com os nossos filhos, espere mais um tempo, tá, gente? É imprescindível que a gente trabalhe com a verdade, que a gente trabalhe com a entrega verdadeira, inclusive nos sensibilizando, inclusive nos vulnerabilizando, porque toda vez que a gente se vulnerabiliza, a gente abre espaços para aprender com os nossos filhos. O cuidado, afinal de contas, nós estamos falando com a alma dos nossos filhos, né, gente? E muito amor envolvido, né? Muito carinho, muita dedicação, muita conexão envolvida nesse processo, ok? Querem perguntar alguma coisa? Que aí eu conto as histórias, né, que eu tive com o Sleep Talk, né, que teve essa história da alimentação e teve uma história muito bonita, que foi quando eu tive acesso, né, ao Sleep Talk. Que essa história foi, essa da Lavina com alimentação, foi algo meu, né, que eu percebi. A outra história foi algo de um comportamento da Lavina que eu percebi, então são 2 parâmetros diferentes e 2 indicações possíveis do Sleep Talk. Boa pergunta, Maraíse. Não, a gente conversa mesmo, tá, gente? Não é no pensamento, não. O que eu gosto de fazer? Como a pessoa até perguntou, né, sobre o tranquilizar. O que eu gosto de fazer, gente? Vocês podem pegar um óleozinho essencial e passar um óleozinho essencial, né, um óleo de relaxamento, um óleo, né, que seja, que tenha um cheirinho gostoso, que seja calmante, né, que seja gostoso para isso, para relaxar. Você pode inclusive esfregar e colocar pertinho para a criança aspirar, né? Então, traz memórias também, né, afetivas e memórias. A gente liga a memórias de relaxamento, de tranquilidade, né? Então, pode fazer isso. E a gente conversa no ouvido da criança, verbalizando tudo, tá, gente? A gente fala para a criança ouvir. Lavanda ou laranja doce, que a Margarete, que é expert nos óleos essenciais, né, trazendo aqui pra gente. Então, óleo de lavanda, óleo de laranja doce, né, as sinergias, tem uma sinergia que eu uso que chama sinergia acalmar. Então, você pode fazer inclusive isso, né, colocando para a criança aspirar, né, e falando baixinho no ouvido da criança, naquele momento que eu falei para vocês, quando vocês identificarem que as crianças estão no sono REM. Repete sobre a gente dizer que a criança pode se libertar das nossas expectativas de perfeição? Sim. Qual o melhor momento do sono para fazer o Sleep Talk? Dá para fazer isso com o desmame de uma criança de 1 ano e 3 meses? Então, vamos lá. O melhor momento do Sleep Talk, gente, é quando a criança está no sono REM. O que significa o sono REM? É no sono mais profundo em que a gente acessa esse inconsciente da criança. Como que a gente identifica que a criança está no sono REM? O que significa a sigla do sono REM? Significa movimento rápido dos olhos. Então, quando a criança está no sono profundo, os olhos aqui, ó, costumam se mexer, costumam ir de um lado para o outro. Significa movimento rápido dos olhos. É o momento que ela tá nesse sono profundo. Então, é nesse momento que a gente fala. Geralmente, o primeiro ciclo do sono REM, ele costuma ser por volta de 30 a 40 minutos depois que a criança adormece. E a gente tem durante a noite por volta de 5 ciclos do sono REM, tá bom? Se ela acordar, você pode colocar, fazer carinho, falar assim, filha, pode voltar a dormir. E aí você tem que ver, né, se ela vai voltar pro sono REM, esperar um tempo. Mas aí, gente, num primeiro momento, qual que é a dica que eu dou pra vocês?
Não se apeguem nisso. Ai, Marcela, às vezes eu não tô conseguindo identificar o certo, qual que é o momento do sono REM. Se você tá preparada, deita do lado da sua filha, coloque ela no seu colo, ou esteja ali do lado, comece a acariciar e comece a fazer isso. Gente, não se apegue à técnica, se apegue nessa libertação, se apegue nisso que você tá dedicando pro seu filho, tá bom? Ai, será que eu falei exatamente no sono REM? Repita quantas vezes for necessário. Fale por uma semana, fale um dia sim, um dia não. Toda vez que gerar essa angústia, né? Ai, durante o dia fui pesada nas palavras. Fale, converse. Então não se apegue tanto no momento. Mas qual que é o momento do sono REM? É esse, por volta de 30 a 40 minutos depois que a criança adormeceu, em que os olhos eles vão estar com um movimento, sabe? Quando os olhinhos ficam movimentando. É o momento do sono mais profundo. E durante a noite tem vários ciclos do sono REM, desculpa. Tá? Então, sobre falar, né, da criança pode se libertar. Quando a gente faz o Sleep Talk para essa indicação, que é algo que a criança... tem muito isso, gente, por exemplo, quando a relação do casal não tá boa e às vezes a criança fica ali com esse peso de ter que segurar, sabe assim, essa relação do casal, porque se não é a criança, o casal, né, se desmorona, essa relação desmorona. Então a criança ela faz muito isso para atender essa expectativa familiar. Então o que que a gente fala para a criança? Filho, a mamãe tá aqui para conversar com você, que a mamãe tem percebido através dos seus comportamentos como você tem demonstrado, né? Às vezes uma ansiedade, como que você muitas vezes fica do lado da mamãe, do papai, às vezes segurando alguma situação que é nossa, alguns momentos de discussão. Então, filha, eu entendo que esses momentos realmente aconteceram, né? Fale sobre o evento, sobre a situação vivida, sobre algum trauma que possa ter acessado a criança. Eu entendo que foi muito difícil, né? Ver a mamãe e o papai brigando. Eu entendo que foi muito difícil, quando a mamãe queria que você fosse perfeito, que você não tivesse comportamentos inadequados. Eu entendo o quanto, filho, você vem querendo atender aquilo que a mamãe pensou pra você, aquilo que a mamãe queria pra você. Mas sabe de uma coisa que eu percebi, filho? Eu percebi que isso era algo da mamãe, que a mamãe precisava trabalhar. Sabe por quê? Porque você é o Gabriel, o João, o Matheus, a Ana, a Ludmila, você é essa criança, na essência, uma criança que nasceu para ser livre, que nasceu para brincar de uma forma espontânea, que tem os comportamentos da sua fase de desenvolvimento. Então, filho, pode se libertar para ser você, na sua essência, essa criança linda que gosta de fazer isso, que gosta de brincar, que é alegre, que é criativo, que consegue enfrentar seus medos, que é autônomo, pode ser livre para ser você, porque a mamãe já está cuidando dessas expectativas. É porque, na verdade, a mamãe idealizou muito esse momento, filho. Só que eu já entendi que a mamãe quer você do jeito que você é. Você não precisa ter comportamentos que a mamãe quer que você tenha. Sabe por quê? Porque a mamãe te ama do seu jeito. Então pode voltar a ser você, na sua essência. Que a mamãe te ama, é dessa forma, não da forma que a mamãe criou, não da forma que a mamãe queria que você se comportasse. A mamãe vai estar sempre do seu lado. Então você vai colocando tudo aquilo que vier do seu coração, tudo aquilo, né, que fizer parte dessa relação e daquilo que você perceber nos comportamentos às vezes ansiosos, angustiantes, os maus comportamentos da criança. Então vá trazendo tudo isso, né, para a relação de vocês, ok? Dá para fazer isso do desmame. Eu vou salvar a live, deixa eu só voltar aqui. Dá pra fazer isso pra criança não ficar agitada? Queria essa facilidade pra falar você. É só falar com o coração, gente.
é só falar com o coração, é só começar, é só pedir para ser ela na essência. Quando vocês começarem a falar, só lembrem que vocês estão falando com a alma. Vocês estão falando com aquilo que a criança tem de mais puro, aquilo que muitas vezes ainda não foi corrompido pela sociedade, não foi corrompido pelas nossas crenças, não foi corrompido pelos padrões, pelas pressões de ser de uma determinada forma. Então, quando vocês estiverem falando com os filhos de vocês, lembrem que vocês estão falando com aquilo que a criança tem de mais precioso, que é essa essência. E essa essência, sabe o que eu falo? É o pontinho de luz, né? A criança, ela nasce com um pontinho de luz, que são todas as potencialidades, são todas a autenticidade, aquilo que ela nasceu para ser. E muitas vezes, à medida que ela vai crescendo, né, nós, a sociedade, nós vamos ofuscando esse pontinho de luz. Só que ele continua ali. Às vezes, lembra da técnica que a gente fez na criança interior? Às vezes continua ali por trás de um tanto de coisa. Por trás de um tanto de estereótipo, de que você é chato, de que você não come, de que você não dá conta, né? Crenças de incapacidade, crenças de desamor, crenças de, né, gente, de incompreensão. Então, o pontinho de luz tá ali, só que ele tá escondido. Então, quando a gente conversa, né, quando a gente pratica essa técnica muito poderosa, lembre que a gente tá conversando direto com esse pontinho de luz, direto com essa essência, tá bom? Hoje eu quero fazer um pedido especial para vocês, que eu acho que faz muito sentido para mim, sabe? Depois que a gente terminar essa live daqui hoje, assim que eu terminar mesmo, eu vou fazer um post, né? Vou colocar uma foto lá no feed do meu Instagram e eu queria que vocês falassem pra mim o que ficou mais marcante nessa live de hoje. Qual o insight que vocês tiveram, aquilo que marcou, aquilo que fez sentido, aquilo que ajudou vocês a processar. Mas me deem esse feedback, gente, me deem esse retorno, isso é muito importante para mim, porque foi através de todos os retornos que eu tive da live da criança interior, que eu cheguei, eu falei assim, eu preciso trazer a técnica do Sleep Talk para acalmar tantos corações de mães que estavam angustiados, né? Às vezes de terem transmitido para as crianças algo que é tão pesado. Mas como eu falei na outra live, né, gente? Nós precisamos ser gentis com a gente mesmo, porque nós também trazemos uma criança ferida, nós também trazemos uma criança desamparada que tá aqui, né? Então sejam gentis com vocês, né? E vamos aprender quais são as formas da gente trazer tudo isso que já não faz mais sentido da gente colocar para fora, para a gente trazer e nos preencher com aquilo que realmente faz sentido. Posso contar para vocês, gente? Posso contar com vocês para fazer esse insight para mim? Assim que a gente terminar aqui, eu vou colocar uma foto e vocês coloquem para mim os insights, o que mais marcou, aquilo que mais fez sentido para vocês, tá bom? E olha que legal. Quando eu conheci essa técnica, a Lavínia tinha... Obrigada, gente, de coração. Aqui, ó. Quando eu conheci essa técnica, a Lavínia tinha por volta de uns 2 anos e 4 meses, por aí. E o que aconteceu? Porque eu quero trazer esses 2 exemplos, porque um foi através das minhas expectativas, né, que eu percebi. Obrigada, gente. Através das minhas expectativas que eu percebi, e o outro foi observando o comportamento desafiador da Lavínia. Ela já tinha entrado para a escola, né? Ela tinha entrado para a escola com 1 ano e 11, né? Quase completando 2 anos. E super adaptada na escola, né? Isso entrou em fevereiro, em março ela fez 2 anos. Quando foi por volta de maio, a Lavínia começou com um comportamento, gente, extremamente desafiador para mim. Ela não queria me largar por nada no mundo. Ela dava febre e depois, né, de ir no médico e tudo, a gente entendeu que a febre era emocional, de ficar longe de mim. Então,
ela estava extremamente agarrada para ir para a escola, em casa, muito agarrada comigo. E depois de um processo que ela já tinha se libertado para o mundo, que a Lavínia, ela quase que pediu para ir para a escola, ela teve uma adaptação muito natural, né? Porque a gente escolheu uma escola, inclusive, que eu podia ficar na primeira semana de adaptação para ser bem leve, né? Esse processo com ela. E aí, quando foi em maio, aproximadamente uns 3 meses, que ela já estava super adaptada na escola, ela começou com esse comportamento. E foi um comportamento que pesou, que me angustiou, né? Porque, querendo ou não, quando eu saía de perto, eu também, né? Tinha todo o processo de culpa aí, de estar longe, trabalhava já tinha voltado a trabalhar, e de saber que ela precisava de mim. E eu fui na escola, né? Fui entender o que acontecia, e quando chegava na escola, né, eles falavam assim, ó, aqui ela não demonstra, é só no processo de separação com você. Tá acontecendo alguma coisa na sua casa, né, gente? E eu, afinal de contas, eu sou psicóloga, trabalho com isso, e eu não conseguia identificar, né, eu e meu marido bem, numa época que a gente tava super bem na nossa relação e tudo. E aí eu comecei a fazer o processo do Sleep Talk com a Lavínia. Isso mexe muito comigo. E aí eu comecei, né, a falar. Falei, filha, a mamãe tá aqui, né? A mamãe tá percebendo, né? O quanto você quer ficar grudadinha na mamãe. E a mamãe adora ficar grudada com você. Mamãe adora estar do seu lado, adora todos os nossos momentos. A mamãe também se sente muito preenchida. Mas é importante a gente ter, né, outras coisas na nossa rotina. Você tem a sua escola que você tanto gosta. A mamãe trabalha, a mamãe ama o que faz. Então, filha, a mamãe só quer te falar que a mamãe te ama. E quando você estiver em todos os lugares, quando você estiver perto, quando você estiver longe fisicamente da mamãe, né? Sempre que você lembrar da mamãe, é só lembrar do nosso coração que está conectado. A mamãe te ama em todas as situações. A mamãe sempre vai estar do seu lado, aconteça o que acontecer e tal. E fui colocando, fui trazendo muito disso para Lavínia. E aí, rapidinho, gente, ela, né, voltou a ser aquela criança mesmo que ela é na essência. Rapidinho mesmo, foi uma questão muito rápida. E aí, logo depois, isso foi aproximadamente em maio. Quando foi em junho, nós fizemos o exame e eu estava grávida da Mila. Então, gente, o que eu processei de tudo isso? Que, de alguma forma, ela sentiu esse movimento. E ela queria muito uma irmã, né? E ela queria muito esse processo. Então, assim, ela sentiu, porque eu falo que as duas são muito conectadas. Então, ela sentiu, né? Que a irmã já estava vindo. De alguma forma, eu acredito, né? E que ela se sentiu insegura. E que ela, quando ela estava grudada comigo, eu entendo hoje que ela queria uma reafirmação que eu ia continuar amando, apesar da irmã, mesmo, né, com o nascimento da irmã, mesmo com o outro bebê, que colocava ela num outro lugar, né, de compartilhar, de idealizações aí, né, de imaginação sobre esse amor. Então, gente, foi muito significativo. E aí, logo depois, em junho, foi no dia 13 de junho, né, que eu descobri que eu tava grávida. Aí na hora, eu e meu marido, a gente falou assim, já entendemos tudo, né, era isso. Ela já sabia desde sempre, porque desde sempre ela falava, né, mãe, você sabe que vai vir uma menina, né. A primeira vez que a Lavínia brigou na escola foi por causa disso, que o menino virou e falou assim, ô Marcela, eu sonhei que você tava grávida de um menino. E ela foi no menino e falou assim, a minha mãe tá grávida de uma menina e ela vai ter cabelo preto. Então ela sempre soube. Por isso que eu falo assim, da gente conectar com a alma da criança, porque é algo muito puro, é algo muito maravilhoso na essência, né? Então, foram 2 momentos muito importantes mesmo, na minha maternidade, e vários outros, tá, gente? Eu falo assim, vários outros momentos quando eu me sentia angustiada, quando num dia, às vezes, eu tinha perdido o equilíbrio, tinha sido muito severo com as meninas, né, em alguma atitude, eu voltava lá à noite, né, e falei assim, ai, filha, eu entendo que quando a mamãe falou aquilo com você, era porque a mamãe estava nervosa, não tinha nada a ver com você, tinha a ver comigo.
a mamãe tava cheia de preocupação, né? Hoje no trabalho foi difícil e tal e tal. Então eu sempre retomava isso. Então eu já fiz em vários momentos. Ok? Uma pergunta, né? Se a gente faz uma noite, não, a gente faz enquanto a gente sentir que aquilo ainda tá repercutindo em nós, né? Enquanto você perceber que a criança ainda demonstra esse comportamento desafiador. Então você pode fazer por um tempo, pode fazer por uma semana, às vezes não precisa fazer todos os dias, faz um dia sim, um dia não. Faça, gente, ancorado naqueles pontos que eu falei pra vocês, tá bom? Faça na verdade, faça no momento que você estiver alinhado à verbalização com, né, as suas emoções, faça no momento que você conseguir se entregar, sabe? Não faça assim, ai, tô com vergonha porque meu marido tá escutando. Não, faça no momento que você conseguir ser livre para se entregar, né, para falar com muita conexão, com muito amor, com muito cuidado, né, para criança. Ok, gente? É isso, né? É uma técnica. Pode ser no sono da tarde, desde que entre no sono REM. Sim, pode ser no sono da tarde, não tem problema. No sono da tarde, principalmente de crianças, né? Que ainda tiram a soneca antes dos 2 anos, eles também entram, né, no ciclo REM. Então fala no momento que você tiver gostoso pra você, sabe? Aquele momento que tiver leve e que vocês vão conseguir falar de alma pra alma. Combinado? Então eu conto com o retorno de vocês, tá? No post que eu vou fazer para vocês falarem o que mais tocou, o que fez diferença. Serve para adolescentes, né? A gente pode falar até os 12, 14 anos. Serve sim. Eu vou deixar essa live salva 24 horas no Instagram e depois no YouTube e no Facebook. Tá bom, gente? Muito obrigada. Eu que agradeço, né? Pelo tempo compartilhado com vocês, pela entrega de vocês, né? De estar aqui, porque tempo é algo muito valioso que a gente tem, né, gente? Então aí acompanhe aí, viu, gente? Que eu vou fazer uma maratona de live só com técnicas legais e sempre, né, trazendo algo muito prático, né? Pra gente trazer para as nossas vidas, tá bom? Muito obrigada a todos vocês. Ai, gente, obrigada. É tão lindo isso. Gratidão mesmo, viu? Vou fazer o post lá e espero vocês para falar para mim, porque é isso que vai me alimentando pra gente trazer assuntos cada vez mais compatíveis com aquilo que vocês verdadeiramente precisam. Viu? Aqui, ó, carinho muito grande por vocês, viu, gente? Obrigada, 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 obrigada. Vou deixar essa live salva pra sempre, que ó, um beijo, que a gente possa estar conectado, né, com a alma dos nossos pequenos, tá bom? Muito obrigada, gente. Um abraço.